Bom dia, espero que vocês estejam bem. Pessoal, estou trazendo aqui o vídeo de correção da nossa atividade. Eram 6 questões bem pontuais. As primeiras questões falando sobre força magnética e as outras 3 últimas falando sobre indução eletromagnética. Conteúdo que vai estar lá no nosso trabalho, na plataforma Plural. Lembrar para vocês que essa nota vale o bimestre. Uma nota ela vai ser duplicada. Vocês vão fazer um trabalho, esse trabalho, a nota desse trabalho vale a nota do bimestre, é duplicado, né? São 2 notas no bimestre. Quem tiver nota maior ou menor que 7 passou no bimestre. Quem tiver nota menor a 7 vai fazer recuperação. Então é preciso que a gente pratique, resolva questões para a gente estar preparado para resolver o nosso trabalho. Eu ainda vou indicar mais questões para vocês praticarem. Essas questões foram iniciais, teremos mais questões aí para vocês resolverem. Vamos começar. A primeira questão, gente, ela trata exclusivamente de regra da mão esquerda. A gente vem discutindo força elétrica, já falou, elétrica não, perdão, força magnética. Já falou de força magnética sobre cargas, já discutiu força sobre como determinar o sentido dessa força, é a regra da mão esquerda, a gente já discutiu. Os 3 dedos lá da mão esquerda, o polegar, o indicador e o dedo médio. Já corrigi questão sobre isso, trouxe um vídeo exclusivo que trata de regra da mão esquerda, para a gente poder, a gente precisa saber utilizar a regra da mão direita. Ferramenta poderosa e única ferramenta que nós temos para determinar o sentido da força magnética. Então a questão 16, reproduza na figura do seu caderno e desenhe. E desenhe em cada um a força magnética que age sobre o condutor percorrido por corrente elétrica e imerso no campo magnético uniforme. Não era preciso que você fizesse os desenhos aqui na letra A, B, C e letra D, mas você representasse ao menos o sentido dessas forças. Então, a regra da mão direita, da mão esquerda, o dedão representa a força, o dedo indicador representa o campo e o dedo médio representava a velocidade e agora representa a corrente. Então é FBI, força, campo, corrente. Você vai colocar seu dedo indicador e dedo médio de acordo com a posição dos vetores corrente e campo, para onde apontar o seu dedo médio e o seu dedo de polegar é o sentido da força. Na letra A, a gente observa que tem um campo. Tem um X, significa que o campo está o quê? Está entrando no plano. O campo está entrando no plano e a corrente ela está para a direita. O campo entrando no plano, a corrente para a direita, o sentido da força, corretamente, se você utilizar a regra da mão direita, vai ser uma força vertical para cima. Ó, eu tenho um campo entrando no plano e uma corrente horizontal para a direita. A força magnética nessa situação, ela é horizontal para cima. Letra B, agora eu tenho um campo vertical para cima e uma força e uma corrente para a direita. O campo agora está nessa posição. Esse é o campo e a corrente horizontal para a direita. Nessa situação, a força magnética ela está, você observando pela regra da mão esquerda, o seu dedo aponta para o seu rosto, significa que tem uma força magnética saindo do plano do papel. A representação que a gente já trabalhou disso aqui, sobre essa representação, essa convenção que foi feita para representar um vetor que sai e um vetor que entra no plano. É um círculo e um X, um vetor que está entrando, um círculo e um ponto é um vetor que está saindo do plano do papel, do celular, do seu computador. Na situação da letra C, eu tenho agora uma corrente, um campo saindo do plano. O campo está saindo do plano e eu tenho uma corrente para cima, vertical para cima. Nessa situação aqui, pela regra da mão esquerda, eu vou ter aqui
no caso, uma força horizontal para a direita. Essa situação. Você vai ter que girar sua mão, esquerda, para que o seu dedo indicador aponte para você e o seu dedo médio está apontando para cima, que é a corrente está para cima, e o dedo indicador, que é o campo, está para a sua posição, está saindo do plano, está apontando para o seu rosto. Você vai observar que o seu dedo médio e o seu dedo polegar aponta para a direita, é o sentido da força. Na letra D, tem a seguinte figura. Ó, tem um campo magnético, tem um ímã com o polo norte aqui e o polo sul de outro ímã aqui. E eu tenho uma corrente aqui percorrendo o fio nesse sentido, horizontal para vertical para cima. Para onde está a direção do campo, gente? A gente já discutiu isso. No ímã, as linhas saem do campo, as linhas do campo magnético saem do norte e chegam ao sul. Então essa é a configuração do campo. Então, nessa situação aí, um campo horizontal para a direita e uma corrente vertical para cima, a minha situação eu vou ter uma força magnética entrando no plano do papel. Tá certo? Tudo isso daqui não precisa de cálculo nenhum, só necessitamos de regra da mão esquerda. Se você ainda, depois de tanto a gente discutir, ainda resta dúvida, por favor, volta lá no vídeo que eu indiquei, nas correções que eu fiz. Tem uma correção que eu fiz onde eu tenho a webcam estava ligada. Eu fazia toda a movimentação para girar a mão, utilizando a regra da mão esquerda, explicando passo a passo como fazer isso. Volta nesse vídeo, procura dominar a regra da mão esquerda. E a regra da mão direita também, lá quando a gente está tratando de campo. É importantíssimo a gente dominar essas duas regras. São ferramentas poderosas e são as únicas ferramentas que a gente tem para determinar sentido dessas grandezas aí, campo e no caso aqui força magnética. Tá certo? Então, vamos seguir aí, letra A, B, C e letra D, resolvidas da primeira questão. Ainda falando de força magnética, questão A18 diz o seguinte: um condutor retilíneo de comprimento L 0,1 metro, percorrido por uma corrente de intensidade 5 A, é imerso no campo magnético uniforme de indução B 3 vezes 10 a menos 3 Tesla. Determina a intensidade da força magnética que atua sobre o condutor. Letra A, no caso em que o condutor é disposto paralelo às linhas de campo. E letra B, em que o condutor é disposto perpendicular às linhas de campo. Gente, qual é a equação, qual é a fórmula geral para a gente determinar a força magnética? Percorre um fio que passa corrente sobre ele e onde ele está imerso no campo magnético. É o Bill sem teta. É uma maneira da gente memorizar, um macete para memorizar essa equação. É o BIL seno do ângulo. Campo vezes corrente vezes o comprimento do fio vezes o seno do ângulo. Entre o fio e o campo, entre a corrente e o ângulo, é claro. A corrente e o campo magnético. Já existe um ângulo entre a corrente e o campo. Então é o Bill sem teta, ou Bill seno de teta. Quando, no caso A, eu tenho a corrente paralela ao campo, significa dizer que a corrente está no ângulo zero, tem a mesma direção, o mesmo sentido, ou tem um ângulo de 180 graus. No caso é antiparalelo. Mesma direção, mas sentido oposto. Nessa situação, quanto é que dá o seno de zero? O seno de 0 graus é zero. O seno de 180 também é zero. Qualquer número vezes zero dá quanto? Dá zero. Então, na situação onde eu tenho um campo paralelo ou antiparalelo à corrente, a minha força magnética ela é zero. Está aqui a resposta da letra A. Letra B. Agora é perpendicular. O condutor é disposto perpendicular às linhas de campo. Agora o seno agora vai ser o seno de 90. É o BIL seno de 90. Seno de 90 é 1. Lembrar que a função seno varia de menos 1 até 1, né? Tem o valor máximo menos 1, máximo 1 e mínimo menos 1.
Então, quando seno é 90, tem um valor máximo da função seno. Então, o valor máximo da força magnética. Qualquer valor diferente desse é um valor inferior. Então, vai ser o bio seno de 91. Então, eu posso escrever apenas a força magnética igual a bio. Campo vezes corrente vezes o comprimento. Vamos substituir aqui, ó. B vale 3 vezes 10 a menos 3. O I vale 5. O comprimento vale 0,1. Ó, se eu fizer 3 vezes 5, dá 15. 15 vezes 10 a menos 3. Se eu multiplicar 15 vezes 0,1, dá 1,5, né? É a mesma coisa de eu dividir, multiplicar por 0,1, é a mesma coisa de dividir por 10. Então a resposta final, ó, 1,5 vezes 10 a menos 3 newton. Tá certo? Observa que está tudo na unidade padrão. O comprimento do fio está em metro, a corrente está em ampere, o campo está em Tesla. Então no final a minha força magnética tem que estar, e nesse caso vai estar em newton. Cuidado, principalmente quando você está trabalhando com o comprimento do fio. Muitas das vezes ele traz esse comprimento em centímetro, você deve converter para metro. É só dividir por 100. Próxima questão, questão A19, diz o seguinte: um segmento de condutor reto e horizontal tendo comprimento 20 centímetros, olha o que eu acabei de falar, massa 60 gramas, percorrido por corrente e 3 metros, apresenta-se em equilíbrio sob ações exclusivas da gravidade G e do campo magnético de indução B. Adotando G, a gravidade 10 metros por segundo quadrado, determina a intensidade de B e o sentido de I. Tem a figura aí, gente. A figura está mostrada aí. No caso, o campo está saindo, né? Tá entrando no plano. É um círculo e um X, então o campo está entrando no plano, como mostra aqui na figura, ó. Aqui está uma representação também da figura. O campo está entrando e tem um fio aí, tá aqui, ó. Aqui tá, significa dizer que o campo está entrando. E tem um fio aí e diz que existe um equilíbrio entre o campo magnético e a gravidade. Sempre que uma questão disser, gente, que alguma coisa está em equilíbrio com outra, significa dizer que essas coisas são iguais. Equilíbrio, as coisas são iguais, significa dizer que a força magnética anula a força peso. Por que anula? Porque essas duas forças têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. A força magnética está para cima e, no caso aí, o peso está para baixo. Se essas coisas se anulam, significa dizer que a força magnética está para cima e tem a mesma intensidade, para o fio ficar em repouso. Já que eu tenho a situação de força magnética igual a força peso, eu vou igualar Fm com P. Quem é a força magnética? É o bio. B, campo vezes corrente vezes o comprimento. Quem é a força peso? É a massa vezes a gravidade. Então eu vou igualar essas duas grandezas, força magnética e força peso. Quem é que eu quero determinar? Não é o campo? Então eu vou substituir os valores aqui que me foram ofertados. A corrente vale 3 amperes, aqui é o valor da corrente, ó. Vamos só identificar aqui o que cada número desse representa. Aqui é o valor da corrente, é o I. Observa que o comprimento do fio foi dado em centímetro, 20 centímetros. Dividido por 100 dá 0,20 ou 0,2, que é o comprimento em metro. Aqui está o bio, força magnética. E aqui está a massa desse fio, 60 gramas. Tenho que converter para Tenho que converter para quilograma, é só dividir por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3, então é 60 vezes 10 a menos 3, vezes 10, que é a gravidade. Então aqui está, ó, força magnética igual a força peso, tá certo? Então você fazendo a matemática aí correta aí, ó, aqui nesse primeiro lado, 3 vezes, você vai multiplicar 3 por 0,2, se dá quanto? 3 vezes 0,2 dá 0,6.
Eu botei um igual aqui, ó. É 0 vezes 0,6. Igual 60 vezes 10. 60 vezes 10 dá 600. Então é 600 vezes 10 a menos 3. Ok? Já que eu quero isolar quanto vale B, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar o 0,6 dividindo, então vai ficar 600 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,6. Gente, vamos transformar logo esse 0,6 em notação científica. O que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar com a vírgula uma casa para a esquerda. Para a esquerda não, para a direita, perdão. Então fica 6 vezes 10 a quanto? Menos 1. Como é que eu sei disso? Porque quando eu caminho para a direita, eu somo unidades. Quando eu caminho para a esquerda, quando eu caminho para a direita, eu subtraio. Quando eu caminho para a esquerda, eu somo. Então fica 6 vezes 10 a menos 1. Agora fica mais fácil eu trabalhar com isso aqui, ó. 600 dividido por 6 dá quanto? Isso aqui é fácil, dá 100. Agora a divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Conserva a base, menos 3, menos 1. Esse menos é da fórmula. Menos com menos dá mais. Então é menos 3 mais 1 dá menos 2. 100 vezes menos 2, gente. 100 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é multiplicar por 10 a menos 2. É a mesma coisa que dividir por 100. 100 vezes 10 a menos 2, isso aqui dá quanto? Dá 1. 100 dividido por 100 dá 1. Então o campo aqui vale 1 Tesla. Ou eu posso simplesmente, como é 10 a menos 2, eu posso caminhar com a vírgula aqui, ó, para somar unidades aqui. Posso caminhar para a direita, para a esquerda, uma, duas vezes. Quando eu caminho duas vezes para a esquerda, eu vou somar a unidade lá, menos 2 mais 2 dá 0, eu fico com apenas 1. Eu posso pensar dessas duas maneiras, tá certo? Ou eu entendo, e vocês sabem disso, multiplicar por 10 a menos 2 é dividir por 100, 100 por 100 dá 1. Ou então eu faço eu vou mexer com a vírgula. Como eu tenho 10 a menos 2, eu vou caminhar duas vezes para a esquerda para somar duas unidades. Menos 2 mais 2 dá 0. 10 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 Tesla. Faltou a gente determinar o sentido da corrente. A gente vai determinar o sentido da corrente com a regra da mão esquerda. Se eu tenho uma força para cima, o campo está entrando no plano. Logo, a corrente vai estar da esquerda para a direita. Está aqui, ó, o sentido da corrente está aqui. Da esquerda para a direita. A questão queria o valor do campo, a intensidade do campo e o sentido da corrente. Da esquerda para a direita. Isso aqui determina com a regra da mão esquerda. Beleza? Então, nós finalizamos essas três questões que tratam de força magnética. Agora a gente vai tratar de indução eletromagnética, conteúdo que foi iniciado lá pelo nosso querido professor Jonathan. Gravou vídeo aula, fez toda a explicação com relação à indução eletromagnética. Conteúdo também muito importante, é base de toda a nossa tecnologia que nós temos hoje. Tudo isso é baseado em indução eletromagnética, tá certo? Produção de energia e muito mais, tudo isso é baseado em indução eletromagnética. Acho que lembram que eu havia comentado que eletricidade e magnetismo são duas faces de uma mesma moeda. Quando corrente gera campo, campo gera corrente elétrica. Esse é o princípio fundamental da indução. Variação de campo gerando corrente elétrica. Letra A não, perdão. Questão A1 diz o seguinte, acompanha. Uma espira circular tem área 0,10 metros quadrados. Está imersa no campo uniforme, 2 Tesla. Calcule o fluxo magnético através da espira nas três posições indicadas. Gente, o que é o fluxo de campo magnético? É a quantidade de linhas de campo, é a quantidade de campo que está presente em uma determinada área. Uma espira circular, por exemplo, de qualquer forma, tem uma certa área. Existe uma quantidade, se eu aproximar um ímã ou afastar um ímã, por exemplo, vai ter uma certa quantidade de linhas de campo adentrando por essa área. Essa quantidade de linhas de campo magnético dentro dessa área, a gente define como
fluxo é a quantidade de linhas que entram dentro de uma certa área. Como é que a gente determina essa quantidade? É o φ, né? A gente costuma utilizar a letra grega φ para determinar o fluxo, medido em Weber. É o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre a área e uma reta normal a essa área, certo? Então, é o BA cosseno do ângulo, é o fluxo de campo magnético, é dado em Weber. A unidade de fluxo, só para relembrar, é o Weber. Em homenagem a um físico, né? Alemão, Wilhelm Weber. É o Weber. A gente, na língua portuguesa, o W tem som de W, né? A gente costuma dizer Weber, mas no alemão o W tem som de V. Então, em alemão seria Weber. Mas a gente fala português, a gente pode tratar como Weber. É o WB. Então, vamos calcular aqui, né? Eu tenho todos os valores necessários. Na primeira situação, observem na primeira situação, uma figura que apresentei no livro, a reta normal em relação ao campo magnético é perpendicular. Então, o cosseno é de 90. Quanto é o cosseno de 90? É zero. Então, qualquer coisa vezes zero dá zero. Se o cosseno aqui é de 90 graus, aqui, ó, o cosseno de 90 aqui é zero, então o fluxo de campo magnético é zero. Ou seja, não entra linha de campo nenhum. Não passa campo pelaquela espira. Segunda situação, agora eu tenho já um campo, a normal, a área, é paralela à linha de campo. Significa que o ângulo é zero. O cosseno de zero é quanto? É 1. É o máximo fluxo de campo. É quando a normal, a área, é paralela ao campo. Então, vai ser BA cosseno de 0 dá 1, então é B vezes A. O campo vale 2, a área vale 0,1 ou 0,10. 2 vezes 0,1 dá 0,2. Então, o fluxo na situação 2 é 0,2 Weber. Na situação 3, agora o ângulo entre a normal, a área e o fluxo é 60 graus. O cosseno de 60 dá 0,5. Então, vai ser 2 vezes 0,1, a gente sabe que é 0,2, vezes 0,5. A gente vai dividir por 2, né? Multiplicar o 0,5 é dividido por 2, dá 0,10 ou 0,1 Weber. Tá aí. Fluxo magnético na primeira situação é 0, na segunda situação é 0,2, na terceira situação é 0,1. Tá aí a resposta para a questão A1. Fluxo de campo magnético. Quantidade de linhas de campo que entram dentro de uma certa área. Aqui no caso, pela figura, são todas espiras, áreas circulares. Questão A2. Questão A2 trata basicamente de lei de Lenz. Foi trabalhado também pelo professor Jonathan. Lei de Lenz. Para que serve a lei de Lenz, gente? Lei de Lenz serve única e exclusivamente para a gente determinar o sentido da corrente elétrica que vai ser induzida. Quando existe um movimento relativo entre o campo e o condutor, quando eu aproximo um ímã ou quando eu afasto um ímã, o que acontece? É induzido um campo magnético naquela região e esse campo gera uma corrente, que a gente chama de corrente induzida. Como é que a gente determina o sentido? Pela lei de Lenz, uma lei totalmente observacional. E o que foi que Lenz observou e é a definição da lei de Lenz. A corrente induzida é contrária à sua causa. A corrente induzida no campo magnético é sempre contrário à causa que a gerou. É contrário a essa variação do fluxo. Ou seja, quando o fluxo aumenta, quando o fluxo de linha de campo aumenta dentro do condutor, a corrente vai gerar um campo cujo sentido vai ser para se opor a esse aumento. Então ela vai diminuir. Se o fluxo de campo diminui, a corrente que é gerada vai produzir um campo para aumentar. Sempre contrário. Você também pode pensar, gente,
eu não sei se foi comentado por Jonathan, pela chamada regra do relógio. Existe uma regra chamada regra do relógio, que também é fácil da gente entender quando a gente faz um tratamento através de polos magnéticos. Regra do relógio, que eu vou explicar aqui. Primeiro a gente tem que entender essa parte. Lei de Lenz. A corrente vai produzir um campo que vai ser contrário à variação. A corrente não quer que aconteça essa variação. A corrente induzida, ela não gosta dessa variação, tá certo? Ela quer que as coisas se conservem. Então o que é que acontece? Por exemplo, quando na letra A, quando eu aproximo um ímã com o polo sul, a corrente que vai ser produzida naquele condutor não quer essa aproximação. É contrário a essa aproximação. O que é que vai acontecer para qual vai ser o polo magnético que vai ser gerado ali no centro da espira para que não aconteça aproximação? Vai ser gerado um polo sul, porque já que eu não quero que se aproxime, eu vou gerar um campo, um polo para repelir. Quem é que repele o polo sul? É outro polo sul. Na letra B, eu estou afastando o polo sul. A corrente não quer esse afastamento. O que é que vai acontecer? Ela vai gerar um polo norte no centro da espira para atrair. Sempre o contrário. Quando eu aproximo um polo sul, a corrente não quer que aproxima, então vai gerar um sul para repelir. Quando eu aproximo um polo norte, a corrente vai gerar um polo norte, que é para se repelir. Quando eu afasto um polo sul, a corrente gera um polo norte, para poder se aproximar. Quando eu afasto, e vice-versa, né? Se eu afastar um polo sul, vai gerar um norte. Se eu afastar um norte, vai gerar um sul. Porque ele quer sempre, é sempre o contrário. A corrente sempre induzida vai sempre se opor àquela variação. Então, nesse caso aqui na letra A, ó, eu estou aproximando um polo sul. Como eu estou aproximando um polo sul e a corrente não quer que aconteça essa aproximação, ela vai gerar um polo sul também, para se afastar. Quando tem um polo sul gerado numa espira, pela regra da mão direita a gente lembra, então as linhas de campo aqui, ó, elas estão saindo, as linhas de campo estão saindo aqui, ó. Polo sul, as linhas saem do norte, no caso aqui elas no caso aqui elas estão chegando, né? Porque as linhas saem do norte e chegam no sul. Então, ó, deixa eu apagar aqui e corrigir isso aqui. O que é que está acontecendo? A corrente induzida, ela vai gerar um campo cujo a polaridade magnética é um sul, porque as linhas de campo estão chegando. As linhas de campo estão chegando. As linhas chegam no sul, saem do norte, chegam do sul. Nessa situação aqui, gente, com um campo magnético induzido aqui chegando, no caso um polo sul, significa dizer que eu tenho uma corrente aqui pela regra da mão direita, uma corrente em sentido anti-horário. Você observa com a corrente, no caso sentido horário. Você observa que no sentido, você girando a sua mão ao redor dessa espira, você imagina uma espira circular na sua frente, girando a sua mão no sentido horário, você observa que no centro da espira as linhas, no caso aqui, estão chegando no centro da espira. Aqui agora na situação da letra B, eu estou afastando um sul. Como eu estou afastando um ímã pelo polo sul, a corrente que vai ser produzida naquele condutor não quer esse afastamento. Sempre o contrário. Então vai gerar um polo norte para poder se atrair. No caso, um polo norte, eu vou ter as linhas de campo chegando. As linhas de campo aqui estão chegando. Desse campo induzido. Nessa situação, eu tenho uma corrente em sentido anti-horário. As linhas estão saindo. A linha sai do norte, chega no sul. Então as linhas estão saindo aqui, ó, no sentido anti-horário.
ok? Então, lei de Lenz novamente, a corrente induzida é sempre se opondo àquilo que lhe produziu. Quem é que produz a corrente elétrica? A variação do fluxo. Então ela vai gerar uma corrente para se opor a essa variação do fluxo. Essa letra B que a gente viu aqui, ó. Quando eu estou afastando o ímã pelo polo, quando eu estou afastando o ímã, tem menos linha de campo entrando no centro da espira. Então a corrente vai se opor a isso, vai gerar uma corrente para gerar um campo para que tenha mais linhas de campo entrando. Então é isso que está acontecendo, está se opondo. Na letra B, eu estou aproximando o polo norte, estou aproximando com o polo sul, então vai ter mais linhas de campo entrando, a corrente vai gerar um campo para ter mais linha de campo saindo, se opondo a essa variação. A última questão aqui, gente, diz o seguinte, também lei de Lenz. Determine o sentido da corrente induzida no resistor R devido ao movimento relativamente ao solenoide. Então, aproximando o solenoide pelo polo norte, a corrente que vai ser induzida vai gerar um campo que não quer essa aproximação. Como está surgindo, se aproximando um polo norte, para não se aproximar, eu vou gerar outro norte para poder repelir aquele norte. Então, se está gerando um polo norte ali no solenoide, pela regra da mão direita, significa dizer, ó, que tem linha de campo aqui, ó, as linhas saem do norte. Então, ó, as linhas de campo estão saindo aqui desse lado aqui do solenoide. Pela regra da mão direita, você fazendo o seu dedão aqui no sentido de a corrente aí no sentido de B para A, você pode observar pela regra da mão direita, você fazendo a corrente aqui, ó, o seu dedão descendo nessa direção, você observa que ao girar a sua mão, os seus outros 4 dedos estão saindo aqui do centro dessa espira, desse solenoide. Aqui então tem um polo norte. Então o sentido da corrente é de B para A. Já que é o norte, então tem um sentido aqui, ó, anti-horário, igual nós tratamos aqui na questão anterior. Então, tá aí, gente, a correção da nossa atividade. Tratou de força magnética e indução eletromagnética, fluxo e lei de Lenz. Eu vou selecionar mais outras questões para a gente resolver, para a gente poder praticar. O nosso trabalho está muito próximo, então a gente precisa praticar e resolver mais questões. O vídeo está gravado, assiste com calma, pausa sempre que você achar necessário e até outro momento. Um abraço.